E acredite, irmão, ele não parece ter 18 anos. Porque Deus tem feito grandes coisas através da vida dele. Queria chamar ele para cá então. Luiz Sena, será que você pode aplaudir forte o nome de Jesus? Vem para cá, meu irmão. Isso é um presente de Deus pra gente, viu? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Nós vamos abrir o coração para que Deus possa falar através de você. Igreja, vamos orar por ele? Você pode estender suas mãos para cá? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do seu filho. Obrigado pelo privilégio, Pai, que é estarmos aqui. Obrigado pela vida dos nossos pastores, que de forma tão graciosa nos concede a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos para que o Senhor Jesus possa usar o Luiz agora de forma poderosa, Pai. Que o Senhor Jesus possa tocar no coração dele para conduzir como o seu Espírito deseja. Te damos total liberdade, Jesus. Usa o seu filho. Nós como igreja recebemos ele e abrimos o coração para o Senhor. Em nome de Jesus, fica à vontade, meu irmão. Boa noite, reino! Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui, graça e paz. Eu sei que apesar da barba eu preciso ter 30, mas eu tenho 18 anos de idade. Meu ministério começou com 14 anos. Alguns de vocês têm quarto de oração, né? Lá em casa eu tinha o meu galinheiro de oração. Eu ia 3:30 da tarde todos os dias orar naquele lugar. Irmãos, eu posso dizer, as minhas maiores experiências com Jesus foi dentro do meu galinheiro. Porque em casa tinha meu pai e minha mãe para ouvir, já no galinheiro não tinha ninguém. Só as minhas galinhas e eu confesso que elas não contam nada para ninguém. Era sobrenatural as minhas tardes ali. Eu lembro que em uma das tardes eu caminhava sobre uma árvore de manga-espada que caiu. O tronco bem grande, espesso, eu ia de um lado para o outro orando. Eu lembro que em uma dessas tardes eu caí desse tronco, já era esperado. E nessa, o Espírito Santo disse: amigo, levanta. Irmão, eu lembro que eu ouvi aquela voz como uma voz audível de um homem. O meu coração se encheu de temor. Eu lembro que eu comecei a chorar. Depois eu saí correndo para o meu quarto. Minha mãe não entendia o que estava acontecendo. E aquele temor era de um menino de 14 anos ouvindo um Deus o chamando de amigo. Irmão, se hoje eu tenho algo para zelar, não são os meus dons, não são os meus milhões de seguidores nas redes sociais, mas a minha amizade com Deus. Esse é meu maior atributo. Esses dias eu tive a oportunidade de conhecer a história de um grande homem de Deus. Quantos aqui já ouviram falar na história de John Wesley? Eu tive a oportunidade pela graça de ir ali em Londres e eu conheci essa história escrita por ele mesmo em um diário. Esse menino tinha 16 anos de idade. Irmão, presta atenção, não desfoca. Ele estava fazendo um chá, terminou de fazer, sentou à mesa para beber junto com o pão. Acabou que ele levantou a xícara para colocar na sua boca, ele sentiu um vulto, como de um homem, que esbarrou no seu braço. Aquele chá caiu e chegou a queimar ele. Ele se assustou. Então ele falou: tá tudo bem, acontece. Ele foi até a cozinha, ele falou: vou fazer um novo chá. Antes mesmo, irmão, dele colocar a água para esquentar no fogão, ele sentiu como uma dor no peito dele. E uma voz dizendo: John, eu sou o Espírito Santo e hoje eu vou te aquecer, mas não é com chá. Naquela noite, John Wesley foi cheio do Espírito Santo, irmão. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele escrevendo no diário, ele falou: cara, eu pensei que estava infartando. Imagina um menino de 16 anos, falando em línguas, mas não sabendo que aquilo é uma manifestação do Espírito. Então ele começou a balbuciar. Esse é o primeiro sinal da manifestação do Espírito. Ele balbuciava, não entendia o que estava falando. Até que ele foi tão cheio do Espírito Santo, irmão, que ele saiu correndo pelas praças. Ele corria de um lado, pelo outro das ruas, até que ele parou em uma praça, de certo em um coreto. Ele começa a gritar, fazer escândalo. Irmão, ele escrevendo lá no diário, eu li. Ele fala assim: o Espírito Santo me disse: para de show. Ele parou de gritar, parou de fazer escândalo. E ele começa a pregar para as pessoas que estavam na frente dele. Como ele gritou até chegar na praça, mais de 1.500 pessoas foram ver o que era aquele menino escandaloso. Chegando lá, elas descobriram que ele estava cheio do Espírito Santo. Agora, o Jornal de Londres conta que naquele dia mais de 1.500 pessoas aceitaram Jesus. Ou seja, todas as pessoas que estavam ali. Talvez até mesmo aqui na Reino, na minha igreja, a conduta do Brasil é, na hora do apelo, reconhecer as pessoas que estão aceitando Jesus conforme elas levantam as mãos. Aqui é assim também? Lá na Europa eles têm uma cultura um pouquinho diferente de algumas igrejas. John Wesley tratou dessa forma. Ele olhava para um senhor e enxergava as lágrimas saindo dos olhos dela. Então ele dizia: pelo arrependimento dela, ela foi curada.
Ele entendia que a salvação não podia ser levado como brincadeira, a ponto de só levantar a mão já diz algo. Eu sei que é uma doutrina um pouco radical de John. Ele olhava para uma criança, enxergava os olhos dela cheios de lágrimas e entendia que ela estava cheia do Espírito Santo. Então ele dizia, uma pessoa para Jesus. Lágrimas caíam dos olhos de outra pessoa e ele dizia, 2 pessoas para Jesus. Ele ficou ali até 1.500 pessoas serem cheias do Espírito Santo. Irmão, esse é o princípio do avivamento. Quantos aqui já ouviram falar sobre o termo avivamento? Talvez quando você ouve esse termo, você acha que avivamento é gritaria, é cair no chão, é falar em línguas. Só que avivamento significa trazer vida ao que está quase morto. Repete comigo, trazer vida ao que está quase morto. Irmão, existe uma mulher na Bíblia que eu me encanto muito, pastor. Nós conhecemos ela como uma mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela jorra sangue, irmão. É um fluxo anormal. Então ela descobre que Jesus está passando pela cidade, corre até ele e diz, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Irmão, essa mulher mudou o rumo da história da fé. Porque antes, Deus tinha que descer na terra e tocar no homem. Agora, aquela mulher vai até Deus e toca nele. Você entende o que essa mulher causou no mundo espiritual? Ela dizendo, ei, avivamento te dá a capacidade de não mais clamar para que Deus venha e Ele toque você, mas para que você vá até Deus e toque nele. E voltando aquele dia, irmão, após você sair do galinheiro chorando, muito triste, cheio de temor no meu coração, eu lembro que Deus tocou em mim e Ele viu um menino abusado, aos 6 anos de idade, dentro da minha escola, depressivo, com a ausência de um pai. E a única coisa que eu ouvi da boca de Deus foi, aviva. Sabe, tem pessoas que vêm a todo recap, ou participam de muitas reuniões, buscando sempre uma revelação maior, uma profecia que direcione a sua vida, um gás para a sua vida com Deus. Só que, irmão, você não precisa de uma nova revelação. Você não precisa de uma profecia que te dê destino. Você precisa de um toque do Espírito Santo, irmão. Ei, você precisa de um toque do Espírito Santo. Sabe, tem pessoas aqui que até pregam o Evangelho. Mas eu preciso te dizer, irmão, que não vale a pena. Não é possível fazer Cristo conhecido sem antes conhecê-lo. Tem pessoas que Deus está chamando para as nações, mas você, Deus está chamando para o secreto. Eu ouvindo tudo isso, eu entendi o primeiro pilar do avivamento. Cura. Fala comigo, cura. Você entende que se Deus usar você do jeito que você está, será o que você pode gerar na vida das pessoas? É por isso que então Deus cura você, para que então você seja um agente de cura. Sabe, eu vim para dizer para pessoas que foram abusadas no passado, reprimidas pelos seus pais, foi obrigado a ouvir desde criança que não ia dar em nada, que não é ninguém. Eu vim falar com essas pessoas para te dizer, irmão, escuta isso. Aonde você foi ferido, Deus está te dando hoje a autoridade para curar. Então, eu comecei a me mover nesse espírito, irmão, onde Deus me fez cheio de algo novo, e eu entendi que eu precisava transbordar isso pela vida das pessoas. Eu comecei a pregar, as pessoas começaram a ser salvas, algo começou a acontecer, isso tudo dentro do meu quarto. Não precisei ouvir um profeta falando em cima do altar. Eu não sei se isso te assusta, irmão, mas quem ouve Deus dentro do seu quarto não precisa ouvir profeta aqui em cima. O meu ministério foi moldado pela voz de Deus, e eu cheguei aqui porque Ele me orientou.
Eu lembro que depois de passar por esse lugar onde Deus me curou, Ele falou: agora sim, Luiz, eu vou enviar você. Eu dizia: Deus, me entrega às nações, Deus, faz algo através da minha vida, Deus, eu quero ser usado. Eu lembro que eu cantava todos os dias Maranata, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só que eu olhava para minha casa e eu tinha muito medo de Deus me enviar e ter que deixar os meus pais. Eu tinha muito medo de Deus me enviar e eu ter que deixar a minha zona de conforto. Foi aí que eu descobri, irmão, e para vocês adolescentes, o seu chamado está fora da sua zona de conforto. Porque tem muita gente que clama Maranata, mas não está preparado para viver Equibalo. É muita gente que fala: Deus, volta logo. E Deus está falando: tá bom, apressa a minha vinda, faz alguma coisa. Eu lembro que eu me deparei com essa verdade. Enquanto eu passava na rua, o Senhor falou: ministra para aquele homem. Eu disse: será que Deus quer falar com ele mesmo? Não dei bola para aquilo, eu fui embora. Eu lembro que o Senhor me constrangeu naquele momento. E o Senhor falou: nunca mais silencie a minha voz. Aquilo me constrangeu, irmão. Olha que loucura, a Bíblia diz em Jeremias 1,5. Deus olha para aquele menino que tinha 16 anos e fala: ei, eu te escolhi antes do ventre da sua mãe, te separei dentre as outras pessoas como profeta às nações. Aquele menino olha para o que Deus está falando e fala: Deus, como assim? Se eu sou novo demais. Aí Deus fala: ei, não diga que você é novo demais, porque a quem eu te enviar é eu que vou falar. Deus está falando: o seu papel mais difícil é abrir a boca, porque quando isso acontece é eu que falo. E naquele dia eu pedi perdão a Deus, eu falei: Deus, me perdoa por ter silenciado a sua voz até aqui. Até que Deus me chamou, eu tinha 14 anos de idade. Eu recebi um convite para ministrar, era muito longe, irmão. Aí você pensa, eu com 14 anos, olhando para minha mãe e falando: mãe, então, Deus, mãe, não é a voz da minha cabeça, está me chamando para sair de casa. Irmão, eu lembro que a minha mãe olhou para mim aquele dia e falou: você está doido. Eu falei: não, mãe, mas Deus está me chamando, mãe. Eu preciso começar a fazer alguma coisa, mãe. Eu lembro que eu já tinha ganhado a minha escola, a minha família. Eu falei: cara, eu preciso fazer alguma coisa a partir de agora. Minha mãe falou: Luiz, você não vai, eu não estou te autorizando. Eu falei: ok, vou orar. Fui orar, depois eu olhei para minha mãe, em lágrimas. Eu falei: mãe, quando eu nasci, você me entregou para o Senhor. Consagração significa entrega total. Repita comigo: entrega total. Existem pessoas aqui que foram consagradas desde a infância e têm perdido tempo com outras coisas. Quer dizer que você não serve para nada, além de viver para o Senhor. Eu lembro que eu falei: mãe, você me entregou totalmente para o Senhor. A Bíblia diz que os filhos são como flecha nas mãos dos pais. Deus está me chamando. O seu único papel é me enviar. Se você não fizer isso, você está quebrando o seu propósito como mãe na minha vida. Eu lembro que minha mãe começou a chorar. E ela falou: tá bom, filho, eu vou enviar você. Com 14 anos eu comecei a ministrar, saí da casa dos meus pais. Deus me levou pelas nações. Coisas lindas aconteceram, irmão. E eu posso passar algumas horas aqui contando acerca desse testemunho. Preciso finalizar. Mas eu preciso dizer que eu falei tudo isso até aqui para voltar lá no início. Deus só pôde me usar. Deus só me levou às nações porque antes Ele me curou. Existem alguns avivalistas que nós conhecemos: John Wesley, Charles Finney, George Whitefield, John Knox, Edwards. John Wesley era depressivo. Charles Finney tinha ansiedade. Edwards começou a ter crise de ansiedade por conta do trabalho. John Knox não tinha pai. Aí Deus pega cada um deles e diz: ei, aquilo que não tinha vida agora passa a florescer. Deus fala: ei, aquilo que estava quebrado, eu faço um vaso novo. Deus olha para aqueles homens e diz: ei, aonde você foi ferido, eu estou te dando autoridade para curar. E a partir daí, irmão, hoje nós conhecemos a história deles como grandes homens de Deus que começaram sendo curados. Toda geração que não recebe avivamento, irmão, é uma geração perdida. A Bíblia diz que a bênção do Senhor se estende por 7 gerações. Diga comigo: a bênção do Senhor se estende por 7 gerações. A primeira geração no Brasil começou na sua independência, 7 de setembro de 1822.
Irmão, nada aconteceu, nenhum homem de Deus se levantou, nenhum adolescente como esse se levantou. Uma geração perdida, não teve fogo de avivamento. Passou a primeira geração, irmão, chegou a segunda, 7 de setembro de 1862, nada aconteceu. Não houve nenhuma mulher, nenhum homem de Deus que impôs as mãos sobre os enfermos para que eles fossem curados. Uma geração perdida. Chegou a terceira, irmão, 7 de setembro de 1902, nada aconteceu. As pessoas vinham da Europa para o Brasil para participar dos clubes de swing e dos prostíbulos no Brasil. Assim nós éramos conhecidos lá fora. Esse era o nosso sucesso. Chegou 7 de setembro de 1942, irmão. Quarta geração. Aconteceu nada. Não houve avivamento. Ninguém foi cheio do Espírito Santo. Não houve uma voz profética sobre essa nação. Diga comigo, a quarta geração foi uma geração perdida. Aí nós chegamos, irmão, na quinta geração. 7 de setembro de 1982. Aí surge uma mulher chamada Valnice Milhomes. Quanto aqui conhece? Só a galera mais de idade que conhece. Essa mulher instituiu um ministério que provavelmente tem na igreja de vocês, chamado Ministério de Intercessão. Ela começou a orar, ela estava na Europa e Deus falou, volte ao Brasil e levante um exército de intercessão. Ela começou a enviar cartas para as pessoas, irmão. Então, foi levantado um clube de intercessão de 1.000 pessoas aqui no Brasil. Até que de 1.000 passou a 10.000. Ela falou, vamos reunir essa galera e bora fazer um culto. Ela levou todo mundo para Salvador e ali houve o primeiro culto de avivamento no Brasil. Um culto que era para durar 1 hora, durou 7 dias. Ao final desses 7 dias, as pessoas foram embora e deixaram a chama apagar. Valnice Milhomes conta. Findando a quinta geração, ela fala, a minha geração já passou, agora é com vocês. Até que chega a sexta geração, irmão, 7 de setembro de 2022. Eu não sei se você está entendendo, mas eu e você participamos da sexta geração. A bênção do Senhor se estende até a sétima. Eu não sei se a sétima geração vai olhar para nós e dizer, eis aí uma geração de avivamento ou mais uma geração perdida. Uma geração perdida é uma geração que não aceitou ser curada pelo Senhor. Uma geração que não permitiu o Senhor acessar áreas do seu coração. Sabe, a Bíblia diz que Judas se referia a Jesus sempre como mestre. Se você olha as passagens de Lucas, ou todo o livro de Mateus, a se contar a história de Judas em todas as suas passagens, você não vai ouvir Judas chamando Jesus de Senhor. Era sempre mestre. Mestre, mestre, mestre. Agora você olha para a vida de João. João olhava para o nosso Senhor e dizia, você é o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Se referia a Cristo como o Senhor. Mestre é aquele que ensina, aquele que te instrui. Agora Senhor significa dono de tudo. Talvez tem pessoas aqui que veem Jesus como aquele que te dá uma vibe boa, ou que apazigua um pouco os seus problemas. Mas Jesus, Ele não quer ser dono de uma parcela da sua vida. Deus é Senhor, por isso Ele quer ser dono de tudo em você. Sabe, a minha pergunta é o que você ainda não entregou para Ele? A minha pergunta é o que falta você entregar para o Senhor? Eu não estou falando de bens materiais, eu não estou falando de você vir até aqui na frente e entregar a chave do seu carro. Eu estou falando sobre o seu coração. Eu não aceito que essa geração passe. Elas olhem para nós, jovens, adolescentes, e digam mais uma geração perdida. Mais uma geração que não aceitou ser curada. Eu queria muito, irmão, ter uma oração muito poderosa. Sabe, aquela oração que parece que destrava algo no mundo espiritual. Deus desce e sai curando todo mundo. Só que quando Deus desce e toca em você, você é cheio. Agora, para você ser curado, você precisa ir até Deus e tocar nele. Para finalizar, a Bíblia vai dizer em 2 Reis 2, a partir do versículo 9. Abre aí comigo. Se você não tiver Bíblia, vamos ler juntos. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu,
o que posso fazer em seu favor antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu: dá-me porção dupla do teu espírito. Versículo 10, Elias disse: o seu pedido é difícil. Se porém você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo que os separou. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois, pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Eu lendo esse versículo, eu busquei entender o que Deus estava falando aqui. Se você olha para o original no hebraico, tomar a capa significa pegar a responsabilidade. As pessoas costumam olhar para mim e dizer: caraca, não parece que tem 18 anos, caraca, tem atitudes um pouco diferentes da idade dele. E eu digo: é porque Deus me deu uma responsabilidade. É impossível você ser cheio de algo novo e a sua conduta ser a mesma, o seu estilo de vida continuar o mesmo, o seu ciclo de amizade continuar o mesmo. Eu lembro que eu estava em Caldas Novas, no Goiás, não sei se alguém conhece. Quem conhece Caldas Novas? A igreja toda. E ali a virada de ano estava bem chata, irmão. Era de 2021 para 2022. Eu lembro que alguns entes queridos morreram, então por isso meus pais choravam muito, e aquela coisa melancólica. Eu falei: cara, eu não aceito virar meu ano assim. Eu lembro que eu fui para uma quadra de basquete, ajoelhei e comecei a orar. Lá eu fiz uma oração muito simples. Eu falei: Deus, de uma forma que eu nunca me entreguei, de uma forma que eu nunca te amei, eu vou te amar e me entregar em 2022. Eu lembro que saindo dali, Deus falou: Luiz, pega o seu celular e grava um vídeo. Antes disso, eu lembro que Deus falou: Luiz, olha para a sua frente. E eu, obviamente, no mundo espiritual, fechei os meus olhos e visualizava uma capa. Eu não entendia o que estava acontecendo ali. Para fechar essa história, eu gravei um vídeo exatamente dizendo o que eu estava falando. Esse vídeo hoje tem mais de 35 milhões de visualizações e as pessoas foram alcançadas pelo Senhor. Mas eu não quero focar nisso. Eu quero focar na capa que eu vi. Passou alguns dias, um profeta veio até mim e disse: Luiz, Deus está te dando a capa dessa geração. Eu olho para 2 Reis 2,13 e vejo Elias, um menino novo que tinha entre 17 a 18 anos, olhando para frente, vendo uma capa. E Deus dizendo: toma a responsabilidade. Sabe o que eu quero dizer para vocês, adolescentes? Existe uma capa na sua frente. A capa da sua escola, a capa da sua casa, da sua família. E Deus está dizendo: toma a sua responsabilidade. Sabe, talvez a gente olha para nós e dizemos: eu sou muito pequeno, eu sou muito novo, eu não tenho capacidade. E Deus está dizendo: não importa o que você pensa sobre você, o que você acha sobre você. Agora, a única coisa que tem valor são os meus desígnios sobre a sua vida. Sabe, quer dizer algo sobre você: quanto mais você tentar buscar quem você é em você mesmo, mais perdido você fica. Agora, quando você tenta descobrir quem você é na pessoa de Jesus, aí verdadeiramente você saberá quem você é. Aqui eu finalizo a minha palavra. Agora, esse momento não podia terminar sem antes eu te dar uma oportunidade. Que talvez agora não é de aceitar a Jesus, voltar para a casa do Senhor, mas uma oportunidade de ser curado. Uma oportunidade de olhar para o Senhor e dizer: toma as áreas do meu coração que eu ainda não tinha te entregue. Uma oportunidade de dizer: Deus, eu já sou adulto, mas existe uma criança ferida em mim. Uma oportunidade de dizer: Jesus, toma as palavras de maldição que foram lançadas sobre a minha vida. Eu quero que você feche seus olhos agora e você comece a se questionar: Deus, o que eu preciso te entregar hoje? Espírito Santo, vem aqui, Jesus. Ei, meu lindo, você não precisa de uma revelação maior. Você não precisa de uma profecia escandalosa. Você só precisa de um toque do Espírito Santo para ser curado. Sabe, meu lindo, eu vejo Deus encontrando você
E aquilo que Deus está depositando sobre a sua vida vai ser derramado sobre a sua casa. Sabe, eu vejo o Senhor derramando uma nova unção sobre você, que desata um novo tempo. Sabe, eu olho para você e eu vejo Deus te entregando multidões. Eu não sei se isso Deus já tem revelado a você, mas eu vejo você nas redes sociais. Eu declaro em nome de Jesus que Deus está te entregando uma responsabilidade sobre essa geração. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que já está sobre você será potencializado. Eu declaro espírito de ousadia sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que os caminhos estão abertos. Comece a andar por onde Deus já abriu. Obrigado, Espírito Santo. Eu queria muito chamar todos que eu vejo com lágrimas nos olhos aqui. Mas exatamente isso fez tudo suficiente nesse culto. Não foi uma unção de gritaria ou pessoas caindo no chão. Foi apenas o Senhor tocando você e dizendo tudo o que você precisava. Era só de um toque. Obrigado.